Oi, oi, gente. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro. Hoje a gente está fazendo num formato diferente, né? Sim, boa tarde, pessoal. Hoje a gente quis se juntar para fazer, né, esse encontro com vocês, trazer toda a informação aí de uma forma diferente. Espero que vocês gostem. Lembra que a gente falou, gente, na semana passada, que esse encontro era assim poderoso, que a gente vai falar de muitas coisas práticas. Durante a semana, a gente compartilhou lá com vocês o vídeo que a Amanda gravou explicando um pouquinho sobre a questão do diário alimentar, né? A gente compartilhou também o material em PDF. E a gente complementou com a identificação dos gatilhos emocionais, porque o diário alimentar, ele é importante para a gente poder entender, né, as nossas emoções, mas para a gente poder também, não só falar de alimentação, mas para a gente poder identificar padrões, né? Para aí sim a gente poder identificar esses gatilhos emocionais e estratégias de enfrentamento, que vai ser inclusive o tema, né, do nosso próximo encontro, essas estratégias de enfrentamento. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vou deixar aqui no chat, né? Quero que vocês deixem aqui no chat. Quem assistiu os vídeos, quem já começou a colocar em prática aí o diário alimentar, para a gente saber como é que vocês estão se sentindo, se vocês estão conseguindo acompanhar também todo o conteúdo. Então, vai compartilhando aqui no chat que a gente está muito curioso para saber, tá? Sim, e o pessoal que está entrando aí na live do Instagram, a gente está compartilhando com vocês o nosso segundo encontro do grupo Emoções à Mesa, onde a gente vai falar sobre o diário alimentar, a importância de identificar os gatilhos também. Então, espero que vocês gostem e aproveitem. Bora lá, então. Então, vai compartilhando aqui, galera, no chat. Ó, uma galera já conseguiu colocar em prática e outras não. Então, hoje a gente vai também aproveitar para tirar as dúvidas de vocês, tá? E para a gente vai dar alguns exemplos aqui de como que você pode usar para preencher e tudo mais. Para quem, né, não pegou a explicação da semana passada, ou para quem não conseguiu assistir os vídeos, e para a galera do Instagram que está aqui também, para quem não entendeu muito bem para que a gente vai usar o diário alimentar, né? Lá no nosso primeiro encontro, a gente falou o que é a nutrição comportamental, né? Qual que é a importância da gente poder falar sobre isso, da gente poder trazer essa abordagem para a gente de fato parar de fazer tantas dietas restritivas, né? E conseguir melhorar a relação com a comida. Então, o diário alimentar ele é uma dessas ferramentas que a gente utiliza para poder identificar esses padrões emocionais e poder criar essas estratégias de enfrentamento. E isso a gente faz juntos, né? Em consulta. Aqui no grupo a gente está traçando aí esse caminho também. E é importante para a gente poder, de fato, mudar de uma vez por todas. Então, é muito diferente de você ir numa nutricionista, né, que vai só te passar um cardápio ali, é uma abordagem que abrange um pouquinho da psicologia. Sim, o diário alimentar e o comportamento alimentar por si só é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, é onde você vai ali olhar para dentro, olhar o que está acontecendo na sua alimentação, com as suas emoções e por que que isso é bem, né, que fica ali atrelado, né? Por que que você desconta, por exemplo, as emoções na comida, ou por que que você sente uma fome emocional. A gente falou também, né, dos tipos de fome, então são quatro principais, porém tem até 9 tipos de fome. Então, a gente trouxe também os tipos de fome, porque também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, identificando os tipos de fome, né? Qual é o tipo de fome que você mais sente, você consegue preencher o diário alimentar de uma forma mais clara, de uma forma mais prática também. E aí, você olhando para dentro, tendo esse autoconhecimento, você consegue identificar também quais os sentimentos que estão ali atrelados. É assim que você preenche o diário alimentar, né, Isa? Exatamente. E para quem está aqui no Instagram, gente, quiser ter acesso a esse material, esse PDF, me manda no direct Diário Alimentar, que a gente envia, né, para vocês, tanto para mim quanto para Amanda, pode mandar. E aí a gente compartilha com vocês, tá? Porque muito do que a gente vai falar aqui é sobre orientação referente a esse preenchimento. E falando até, complementando o que a Amanda falou, gente, é muito legal a gente fazer o diário alimentar, tanto para a questão do autoconhecimento mesmo, como a gente já falou várias vezes, para identificar esses padrões, mas assim, vamos pensar numa situação prática, né? Então, você já se pegou comendo um pacote de biscoito inteiro sem perceber enquanto assistia televisão? Eu acho que muita gente, né, depois de um dia estressante, né, às vezes está num dia meio borocochô, acaba fazendo isso. E isso pode ter relação com algum gatilho emocional. Muitas vezes a gente não se dá conta, a gente come tanto no automático, e esse diário vai auxiliar a gente a identificar. Então, é o primeiro passo realmente para a gente ter uma alimentação mais consciente e mais equilibrada. Então, vamos fazer uma demonstração prática aqui para vocês, tá?
Eu tô abaixando aqui a tela, que a gente tá com o roteirinho pra gente seguir, pra gente não se perder muito em relação a esse tema, que é um tema muito importante e que a gente quer passar de uma forma para que vocês não tenham dúvida para fazer esse preenchimento aí de uma forma tranquila, tá? Então vamos lá. Os passos para preenchimento. A Amanda pode falar também, às vezes ela passa de uma forma diferente, mas eu gosto de anotar principalmente a data, né, e a hora da refeição ou do lanche que você está fazendo, o alimento que foi consumido, a quantidade. Às vezes eu não dou tanta ênfase para a quantidade nesse momento, porque a ideia é a gente entender mesmo aquela emoção que a gente está sentindo. O que que você acha? Você acha que a quantidade faz tanta diferença assim no preenchimento do diário? Geralmente eu não peço para a pessoa assim colocar a quantidade. O que eu peço para a pessoa colocar no diário realmente é a refeição que ela estava fazendo ali naquele momento. Então aí entra na hora da refeição, o que ela comeu e qual era o sentimento que estava atrelado. Eu peço também para colocar qual que foi o sentimento pós ter feito aquela refeição. Então, às vezes a pessoa estava ali com fome física, que é a fome fisiológica, só que ela também estava com uma fome emocional. Então, aí ela coloca também de 0 a 10 qual que era o nível de fome física que ela estava. Porque com essa escala a gente consegue entender se ela estava com fome também e com o sentimento a gente consegue entender qual que era o sentimento predominante ali, qual que era aquela emoção predominante. E aí, se a pessoa também estava com fome, é onde a gente vai conversar sobre a alimentação dela. Então, por que que você estava com fome? Né? O que que você comeu antes? Como que foi o seu dia? E aí, o sentimento a gente consegue também colocar as estratégias de enfrentamento para você poder melhorar essa relação que você tem com a comida. É o que eu mais peço, assim, para colocar no diário. Eu também, eu gosto, assim, porque assim, quando a gente fala de emoções, às vezes a gente pensa assim, ah, vou comer, sei lá, um pedaço de chocolate e não tô sentindo nada, assim, não tem nenhuma emoção predominante, a gente fica se questionando. Então, no início, às vezes só anotar a emoção antes e a emoção depois já pode fazer muito sentido, ou a emoção depois, que você sentiu depois que você comeu. Mas, de uma forma bem legal de fazer esse preenchimento, né, de uma forma bem completinha, é legal anotar, de fato, a situação, né, então, o que que você estava fazendo naquele momento, além, claro, daquilo que a gente já falou, data e hora, alimento consumido, quantidade, então, se você quiser ser específico, para quem já foi nutricionista e já preencheu o diário alimentar, até aqui é ok, né? Uhum. Aí o local, então, o local onde você comeu, e a situação. Então, aqui a gente fala um pouco mais da questão emocional. Aí a gente chama de diário das emoções, né? Que também é bem parecido com a questão da psicologia, né? Tem alguns psicólogos que pedem aí essa questão do diário também, de como você se sente. Então, o que que é legal você anotar? Então, antes, durante a refeição e depois de comer. Para a gente aí sim entender esse padrão. Vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Galera do Instagram que tiver dúvida também, pode mandar que a gente. É que é difícil, né? Fazer duas. É. Gente, novidade, fazer live em dois lugares. Mas podem mandar também as dúvidas de vocês, tá? E quem quiser o diário alimentar, né, uma lâmina que a gente está disponibilizando, só mandar aí também no comentário, ou para Isa, ou para mim também. Que a gente manda para vocês poderem colocar em prática, gente, que é um material muito rico para a gente deixar guardado aqui com a gente, né? Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Para a galera do grupo que já começou o preenchimento, esse é o momento de você entender se você está fazendo assim, não está. Lá no Diário das Emoções, tem mais ou menos um resuminho ali de como que você pode colocar, mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, hoje, dia 17/5, às 13h59 exatamente, eu comi uma barra de chocolate. Então, vou anotar lá. Quantidade, aqui você pode anotar, foi um quadradinho do chocolate tal, 50 gramas. Vê o jeito que você prefere, que você anota de uma forma mais fácil. O local, então, estava na minha sala assistindo televisão. Aí as emoções. Então, antes eu estava estressada, durante eu fiquei aliviada, porque eu usei esse chocolate ali para me desestressar, mas depois eu me senti culpada. Aqui é que a gente entende a questão, a importância do diário alimentar, né? Porque quando a gente pega esse padrão e a gente entende, sei lá, me sinto muitas vezes estressada, percebi que recorrente, né, existe essa barrinha de chocolate para me desestressar, e depois eu sempre me sinto culpada. Então, esse culpado que vem aqui depois, normalmente acontece em dietas restritivas também, né? Sim. Quando você está seguindo uma dieta restritiva, e no pós, depois que você comeu um chocolatinho e não estava no seu plano, você normalmente se sente culpada. E aí, aquele momento, putz, estou me sentindo culpada, já errei, já vacilei, vou lá e vou comer a barra inteira, né?
que é aquele padrão muito típico do ciclo da dieta restritiva. Então, aqui, galera aqui do grupo, tá? Comenta aí se vocês conseguiram preencher dessa forma, se vocês ficaram com alguma dúvida. Ó, a Dani comentou que ela já preencheu assim, só que ela estava com dificuldade em relação às emoções. No início, gente, é muito difícil a gente anotar de uma forma perfeita. Não existe o certo e o errado, tá? Existe o jeitinho que você vai se adaptando. Então, às vezes você vai anotar de uma forma, né, que você acha mais completinha, às vezes não. Então, a importância mesmo é a gente fazer isso de uma forma frequente. E é importante colocar o máximo de detalhes que você conseguir, porque imagina, eu comi, se você não anota, você às vezes não vai lembrar. Às vezes acontece muito em consulta, por exemplo, o paciente chegar e falar, eu comi uma barra de chocolate, mas o que que aconteceu? Ah, não sei, eu acho que eu estava ansioso, mas você estava com fome também? Você lembra onde você estava? Aí não lembra. Então, por isso que é importante anotar com o máximo de detalhes, porque só com os detalhes você vai conseguir ter clareza do que realmente estava acontecendo naquele momento. Exato. Então, gente, agora é a vez de vocês, tá? Então, agora é o momento de tirar todas as dúvidas. A gente tá gravando também, então tem uma galera que tá aqui ao vivo com a gente, tem uma galera que vai assistir depois. Então, em caso surja essa dúvida, você assistindo a gravação, manda lá no grupo pra gente interagir com você, ou manda no privado pra mim ou pra Amanda, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Sim. E pra galera que tá aqui no Insta também, estamos à disposição pra gente tirar essas dúvidas. Mas vou lançar esse desafio, então. Caso você ainda não tenha começado a preencher, e para a galera aqui nova que está pegando esse conteúdo agora, a gente vai lançar esse desafio de você preencher durante 3 dias, né? 3 dias, tenta anotar, fazer um diário alimentar, um diário das emoções. É muito rápido. Se você já tem o hábito de se organizar, né, de ter uma agenda, talvez fique mais fácil de você poder anotar. Ou cria um grupo com você mesmo lá, né, no WhatsApp, manda lá para você. Encontra o jeito que vai te fazer preencher isso durante 3 dias, tá? Então a gente vai fazer esse desafio para vocês. E aí sim a gente vai trabalhar com a nossa próxima ferramenta, que é a ferramenta de identificando os gatilhos emocionais, né? Você costuma usar, Amanda, essa questão do diário alimentar? Sim, diário alimentar eu uso muito. Eu sempre falo para o paciente ter um caderninho, então um caderninho das Sim. emoções mesmo. E aí Tipo um ele diário, um né? diário, assim, e funciona bastante. Tem muitas pacientes que fazem. E isso ajuda muito, tanto para paciente, né? Tem pessoas que gostam ali de ter tudo organizado, de ter aquele controle da situação. E então, para essas pessoas, ter ali aquele diário, ter aquele espaço onde você coloca as suas emoções, o que você comeu, é bom. E isso até é uma forma de não descontar, por exemplo, na comida, assim, é bem interessante, é bem curioso isso, né? Eu até fiz um post no meu Instagram, um tempinho atrás, daquele filme Diário de Bridget Jones. Quem é mulher, né, da época dos anos 90? Você não conhece esse filme? Você Não. nunca assistiu? Tá falando. Gente, esse filme é muito legal, passava muito na sessão da tarde. Ó, anota pra você assistir esse filme. Porque não é muito relacionado à questão da alimentação, mas é um diário, né, da Bridget Jones, que ela anotava todas as aventuras amorosas dela, tudo. Então era um diário meio que assim dos namoros dela, vai, vamos pensar assim. Só que ela tinha o hábito de anotar sempre nesse diário. Então, o que que é legal a gente pegar desse filme, né? Ela deveria ter usado esse momento, porque ela tinha muitas decepções amorosas lá no filme. E ela pegava e fazia exatamente isso que a gente tá falando. Ela comia sorvete, fazia aquele dia assim, ai, vou comer tudo errado, não se arrumar, por causa que ela tá vivendo uma emoção negativa, só que ela acabava não sabendo lidar com isso. Então, ao invés da Bridget usar esse diário para questão só amorosa, só falar de sentimentos ali relacionados aos relacionamentos dela, eu até coloquei no post o jeito certo dela usar o diário. Então, é exatamente isso. Você tem um diário onde você vai anotar as suas emoções negativas, aí você pode colocar ali, porque é você com você ali. Mesmo quando a gente pede em consulta, a gente não pede para o paciente falar a vida, né? Às vezes ele não se sente tão à vontade de compartilhar tantos detalhes assim, ainda mais no início, porque depois a gente cria um vínculo de confiança, que a gente tem uma amizade ali para poder conversar, mas no início às vezes não, né? Então, pegar esse diário e exatamente anotar. Então, você pode anotar uma situação, putz, briguei com meu chefe é um chato, fiquei estressada. Cara, qualquer coisa que te trouxe uma emoção negativa, pode colocar ali e emoção positiva também. Emoção positiva também. E é importante frisar, né? A Isa falou sobre essa questão de às vezes a pessoa ela não quer ali mostrar, ter um livro aberto realmente da vida.
Mas em consulta, mesmo a gente pedindo para a pessoa anotar no diário, quando o paciente traz em consulta o diário, eu pergunto, não sei se você faz isso também, se eu posso ler tudo que está no Sim, diário. Então, assim, é uma ferramenta de autoconhecimento, só que é sua ferramenta, com você mesmo. E aí você, né, que se sente confortável em compartilhar para a sim. gente poder trabalhar juntos. Exatamente isso, porque às vezes eu só pergunto quais emoções se repetem aí no seu diário, né? O que que você identificou? Porque assim, a gente, como nutricionista comportamental, principalmente, a gente está trazendo as ferramentas e o nosso olhar, né, de acordo com aquilo que a gente já estudou. Mas tudo que está acontecendo é um processo de autoconhecimento, então a gente está só direcionando o paciente nessa jornada, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui no grupo também, é o que vocês estão fazendo aqui. Então, a gente está direcionando, trazendo as ferramentas, mas você tem que colocar em prática e você que se conhece, né? Então, eu lembro que na faculdade, para mim, era uma coisa muito complicada eu entender que eu tinha que passar um cardápio para a pessoa, que eu só vou ver ela daqui 30 dias de novo e eu mando no que ela come. Eu sempre achei isso um pouco estranho. Apesar de eu ter estudado, sei o que é um nutriente, tudo e tal, achava um pouco invasivo, digamos assim, e chato, que é repetitivo, monótono. Então, com a nutrição comportamental, a gente entende que a gente dá na tua mão ali o que você tem que fazer. A alimentação intuitiva é justamente você saber o que você tem que comer, mas alguém te trouxe. É bem aquela coisa de ser a última nutricionista, né? Sim. Poder trazer esse conteúdo, ensinar esse conteúdo, te dar as ferramentas para você seguir e a gente trabalhar de fato aquilo que é dificuldade. Sim, e tudo bem também você ter ali um plano alimentar calculado para Exato. você, né? Se você tem um objetivo específico, mas Um o atleta, primeiro, né? Quem tem lá uma exato, alimentação que tem que ser o controle, né? Mas para a gente trazer essas ferramentas para que faça sentido. Eu sempre falo que assim, gente, o plano, quando eu passo um plano para o paciente, ele é um plano para te ajudar em relação à quantidade, te dar um direcionamento. Porque também tem sim, vários tipos de pessoa. Tem gente que gosta de ter algo mais específico e tem gente que não trabalha bem assim, prefere ter muitas opções. Então tem os tipos de pessoa. Mas eu sempre falo, ó, o cardápio, né, o plano alimentar é só para te dar um direcionamento em relação à quantidade, valor calórico, quando a gente está em busca disso. Se não, os materiais é o que fazem a diferença e as sim. metas que a Porque é gente o primeiro coloca. passo, assim, é você se entender, né? Autoconhecer, praticar o comportamento alimentar, praticar uma boa relação com a comida, para aí sim você ter ali um plano alimentar, por exemplo, que não vai ser problema para você. Exato. Uma dúvida sobre o diário alimentar. Ah, eu preciso fazer todas as refeições? Não necessariamente, né? Às vezes é necessário que você faça em todas as refeições, às vezes não. Então, no início, você pode criar uma meta, inclusive a meta que a gente falou, que a gente usa em consulta, eu uso muito, eu gosto de criar 3 metas para o paciente. A gente fala que aquilo ali é regra, é lei, mais importante às vezes até do que o plano alimentar, né? Do que a dieta em si. E aí, o que que pode ser uma meta? Preencher o plano alimentar, o diário alimentar, pelo menos uma vez no dia, né? Ou 2 vezes no dia, ou quando você sentir que aquilo faz sentido, porque é um hábito, né? Sim, E esse hábito ele não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa fazer uma construção. Então, começa no teu tempo, do teu jeito. Se você tem tempo para fazer em todas as refeições, ou nos lanches, ou quando você perceber que isso é um momento importante para você fazer, faça, vai no seu tempo. Como a gente falou, não existe o certo e o errado. Falando de emoções, né, gente? Não existe certo e errado. Por que que a gente escolhe aquilo que a gente está escolhendo, né? exato. Não existe isso. E a gente, é um papo até meio filosófico, né? Mas é uma ciência. Tem muitos estudos que falam que, que o comportamento alimentar é o tal da mentalidade, né? Que a gente fala, que a gente falou no nosso outro encontro também, que mudar o comportamento alimentar é mudar como a gente se sente em relação à comida, como a gente se sente em relação ao nosso corpo, né, para sair em busca daquele padrão, que às vezes é a busca do perfeito, a busca do que os outros querem que você seja. Enfim, gente, é papo para muitos encontros, né? Sim, para muitos encontros. É muito mais profundo, assim, complexo também, né? Tem um estudo muito legal que é bem relacionado a essa questão do comportamento alimentar, né? Que fala sobre o bolo de chocolate. Inclusive, quando você estiver preenchendo o bolo de chocolate, o diário alimentar, coloque os alimentos que você de repente classifica como ruim, né? Principalmente esses alimentos, porque normalmente, né, uma coisa que se repete muito é a culpa, a emoção, né? Se sentir culpado, se sentir triste, frustrado. Normalmente vem isso, né? E esse estudo, ele divide mulheres, então ele divide mulheres da França e mulheres dos Estados Unidos.
E o bolo de chocolate ali é a coisa principal. E aí, quando eles perguntam para essas mulheres, né, o que que você pensa do bolo de chocolate, né? Se eu quiser te oferecer um bolo de chocolate. E aí as mulheres francesas, né, vou falar das americanas, as mulheres americanas, elas visualizam o bolo de chocolate como algo ruim, calorias, né, o tal de contar calorias, engordar, gordura, né, balança, só coisas negativas e que trazem emoções negativas também, né? Já as mulheres francesas, nesse estudo, claro que não é uma verdade absoluta, né, gente? Cada pessoa é única, mas é uma estimativa ali, principalmente da cultura do país. As mulheres francesas, elas visualizam o bolo de chocolate como celebração, aniversário, comemoração, alegria, felicidade. O que que isso quer dizer? Que o comportamento alimentar dessas mulheres são totalmente diferentes. Claro, com base no ambiente em que elas vivem, com base na cultura. A gente sabe que os Estados Unidos é um país do maior índice de obesidade, fast food, enfim. Então, assim, o meio em que você vive vai ditar o seu comportamento alimentar. Mas tudo isso que a gente está fazendo é possível mudar, né? Tudo a gente consegue mudar. O hábito que a gente tem, o nosso padrão alimentar, às vezes coisas da infância que a gente traz também, que a gente consegue identificar ali no diário alimentar. E esse estudo, gente, ele é muito legal. Eu sempre gosto de trazer ele porque quem não entende muito sobre comportamento alimentar, quem nunca teve essa experiência, entende bem. E aí a pessoa começa a se perguntar, nossa, como que eu vejo bolo de chocolate, né? E o diário alimentar justamente serve para isso. Então você vê como o diário alimentar te leva para vários lugares, né? E como que você vê o bolo de chocolate? Eu sempre vi o bolo de chocolate como legal, celebração. Mas quando a gente é adolescente, e falando até da questão dos filmes, né? A gente vê muitos negócios de, ai, mulher tem que estar de dieta, mulher se não está de dieta não cuida do corpo, papapá, papapá. Aí eu comecei a ver o bolo de chocolate como algo ruim. E aí depois que eu conheci a nutrição comportamental, eu comecei a quebrar isso. E assim, hoje eu falo que eu não vivo de dieta porque eu como aquilo que faz sentido pra mim, né? Que nem ontem eu tava no aniversário, gente, fala de mim. Ontem eu tava no aniversário, em pleno quê? Quinta-feira, e teve comida de aniversário, bolo. Tipo, eu não faço isso toda quinta-feira. Foi um aniversário, uma celebração, então não tem problema naquele dia você consumir de uma forma que faça sentido pra você, sabe? E você, como é que você vê? Me conta. Bolo de chocolate eu vejo como um comfort food, assim. Você lembra de algum bolo da infância, alguma coisa assim? Eu lembro um pouco da infância, mas mais não da adolescência, assim. No começo ser jovem, assim, indo pra Aham. faculdade, né? Uma amiga minha fazia muito, então pra mim é mais uma comida afetiva, assim. Bolo pra mim é comida afetiva. Eu gosto também. Mas na verdade, pra mim, o bolo de comida afetiva é o bolo de café da tarde. Minha família sempre teve o hábito de tomar café da tarde, aí pegar um bolinho, um negocinho assim. Então, o bolo de chocolate, aquele bolo recheadão, tal, pra mim é aniversário, celebração. Agora, o bolinho de café da tarde, sabe aquele dia que eu tô mal, ou tá chovendo, eu tô meio assim, eu falo, ai, tem um bolinho de café da tarde e um café com leite, sabe? Bem afetivo. Bem afetivo, é bem afetivo. E falando até da questão do diário alimentar, tem uma paciente, né, que ela descobriu que ela tinha essa questão emocional com a comida, porque ela identificou que ela é uma pessoa muito otimista, muito positiva, muito para cima, então ela achava que a questão emocional era só emoções ruins, né? Emoções negativas que trazem essa questão do comer emocional, né? E aí a gente identificou que ela tinha um problema com o doce, ela comia muito doce na rotina, mais do que ela gostaria, porque não tem problema nenhum de a gente comer doce, mas tem que entender o contexto, se faz sentido para você, se não faz, como é que estão seus exames, né? Tem muitas coisas aí envolvidas. Mas ela tinha essa questão, ela queria entender por que que ela comia tanto doce e ela não conseguia se controlar em relação a isso. A gente identificou que ela comia muito doce porque ela queria comemorar muitas coisas na vida dela. Então, olha só, uma emoção positiva, mas que estava acontecendo com muita frequência, porque ela tinha se mudado há pouco tempo, estava morando com o namorado, estava mobiliando a casa, então estava muito feliz a vida dela. E olha como ela identificou isso, né? Às vezes ela poderia passar batida, né? E ela ficando, né, se colocando em dietas restritivas, vou ficar 30 dias sem comer açúcar, né? Aquelas coisas meio doidas que a gente faz às vezes porque quer quebrar o padrão de uma forma muito abrupta, né? Tipo 8 ou 80. A gente identificou isso. Então, o diário alimentar, gente. Vocês querem mais motivo para vocês fazerem um diário alimentar? Para vocês preencherem? Então, a gente vai responder as dúvidas da galera aqui do grupo.
Pessoal do Instagram, quem tiver dúvida também pode mandar aqui no chat ou no nosso direct, né? E você quer falar alguma história sua de paciente, compartilhar alguma coisa? Gente, é muito inédito a gente estar Precisaria juntas pensar, assim. lembrar. Então a gente fica É. meio perdida, porque a gente tá sempre uma em cada lugar e a gente faz aquela live compartilhada, né? Então é a primeira vez e eu falo muito, né? A Amanda já sabe que eu falo muito. Então, às Vamos vezes ela respondendo tem que as me dúvidas e cortar aí eu vou lembrar de algum caso de paciente aqui para para compartilhar. compartilhar. Então vamos lá, vamos ler aqui no grupo. Quem tem alguma dúvida, que mandou aqui no chat. Ó, minha dúvida era se eu preencho lá no PDF. Gente, o PDF, ele você pode usar, né? Quem tem iPad, às vezes gosta de preencher né, escrever ali no iPad, essas coisas, mas às vezes não é prático, né? Então, todos os materiais que a gente manda em PDF, você pode adaptar à sua maneira. Então, como a Amanda falou, você pode anotar no diário, né? Você pode ter um caderninho, você pode anotar no seu celular. Gente, hoje em dia é tecnologia. Eu sei que não é o ideal, sempre escrever é melhor. Mas às vezes na correria do dia a dia é melhor você fazer no WhatsApp do que você não fazer nada, né? Vamos sempre começar por aí. Fazer do jeito que você consegue fazer. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode, que nem a gente falou, a gente deu alguns exemplos aqui, a gente até mencionou a questão do chocolate. Lá no próprio diário tem os exemplos de como você pode usar, mas você pode adaptar. O que é importante, imprescindível que tem, obrigatório, tem que ter o alimento, né? O horário ou até o período do dia. Às vezes não precisa colocar a hora exata, mas coloca o período do dia Sim. ou a refeição que você está comendo, né? E se é um belisquinho, às vezes você belisca muito ao longo do dia. E que mais? E a emoção, né? Que você tem principalmente antes e depois. Esqueci de alguma coisa? E a escala da fome física, aquela fome do Sim. estômago, sabe? Se Se você tá você estava com sentindo fome. fome, isso também é bacana colocar. Inclusive, o material que a gente mandou da última vez, que são os tipos de fome, que a gente mandou o vídeo explicativo lá e tudo tal, ele vai te ajudar a identificar todos os tipos de fome. E lá no finalzinho tem aquelas perguntinhas de reflexão para você fazer sempre que você se perguntar: que fome eu tenho agora? Tô com fome? Não tô? Então, é uma forma também de você aplicar aquela reflexão. Você pode Sim. anotar no teu diário, né? Pode fazer um diário da alimentação. Exatamente. Gente, eu vou compartilhar o que eu tô fazendo agora, tá? Eu tô começando aquele bullet journal. Você já ouviu falar? É um Não. negócio, tem até um livro, depois a gente pode fazer um conteúdo só sobre isso. Tem um livro, esqueci agora o nome do autor, que é um método que é inclusive uma prática de mindful, esse método Bullet Journal, porque eu nunca me adaptei bem com a agenda. Eu começo uma agenda no começo do ano, eu não termino ela, sabe? Porque eu vou migrando. Começo na agenda de papel, Eu aí também. vou para a agenda lá do Google, enfim, cada hora eu tô num lugar diferente. E esse método Bullet Journal, você pode colocar o que você quiser. É um caderno em branco que você coloca do jeito que você quiser. E você pode criar sessões. Então, você pode criar uma sessão de questão alimentar, para você criar ali um cronograma, né? Aquele habit tracker. Gente, a minha professora de inglês, se ela estiver aqui, a Mai, ela vai rir da minha pronúncia, mas enfim. Aí você vai lá colocando e você pode personalizar. Então, eu tô super empolgada, porque eu acho que super vai funcionar pra mim. E se você tá aqui e não sabe como começar, de repente, a se organizar, a ser uma pessoa mais produtiva, de repente, esse método pode ser legal pra você também. Depois eu volto pra contar a minha experiência, se deu certo, se não deu. Mas é isso, em maio, ó, estou começando o meu bullet journal. Fica até de recordação pra eu saber lá no final do Sim. ano se eu tô usando. Você usa alguma agenda, Eu alguma coisa? uso o caderno e vou escrevendo, mas eu uso mais a agenda do Google Agenda mesmo, do porque eu Google, gosto né? de ver tudo no celular. Eu tenho essa coisa, mas às vezes eu quero anotar. Então, eu tive ideias, insights, eu vou anotando em lugares aleatórios que depois eu esqueci onde eu anotei. Se você se identifica, talvez você possa encontrar algum método. Não desiste de encontrar um método de organização, de registro aí que vai dar certo. E é isso, gente. Eu acho que por hoje a gente falou muito, né? Mas já vamos passar o tema da próxima live. Sim. Deixa eu buscar aqui, que eu acredito que seja o Mindful, né? A gente. Peraí. Peraí, galera. É sobre mindful, né? Então a gente vai trazer os exercícios práticos. Lembrando que vai ser o terceiro encontro, né, da galera do grupo.
E é isso, gente. Se vocês tiveram mais dúvidas aí, a galera da gravação, se quiser perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Compartilhe lá no grupo, gente, a experiência de vocês preenchendo o diário alimentar. Isso é muito legal, que dá Sim. força para o outro, né? Se você Um está com motivo ou outro. dificuldade, um motivo ou outro, não precisa compartilhar, claro, aquilo que você está escrevendo, mas compartilha a sua experiência. Toda experiência é única, né? E estou me sentindo muito importante com duas câmeras aqui para mim, viradas. Eu vou encerrar aqui a galera do grupo. E aí a gente vai mandar a gravação para vocês. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, que mandou as perguntinhas aí no chat. Obrigada a Amanda que veio até minha casa. Gente, para quem não sabe, a Amanda mora na Zona Sul e eu moro na Zona Norte. Então, esses momentos são meio que raros na São nossa únicos, rotina. é. Normalmente a gente está sempre ali por videochamada. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Então,